Gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que é do meu cotidiano, vamos dizer, é uma coisa que eu aprendi a conviver. Acho que pelo título do vídeo vocês estão se perguntando o que é fibromialgia. Então, vamos lá que eu vou explicar tudinho pra vocês. Fibromialgia é uma síndrome, vamos dizer, uma doença crônica que nós, quem temos, a gente sofre com dores constantes. A gente tem mais sensibilidade à dor. Então, por exemplo, se eu cair no chão, uma pessoa normal vai doer? Sim, vai. Mas pra mim, essa dor é aumentada. E eu tenho sempre alguma dorzinha. Então, tipo, hoje eu tô com uma dor nas costas, amanhã eu posso tá com uma dor no pé. E sempre tem alguma coisinha. Com os tratamentos que eu faço, fisioterapia, essas dores vão diminuindo, mas sempre tem alguma coisinha que eu tenho que ficar controlando e tomando cuidado. Alguns dos sintomas da fibromialgia é a dor constante, a gente sente uma fadiga, que é um cansaço, assim, sempre. Eu acordo cansada, porque nós que temos fibromialgia também não dormimos muito bem. A gente não tem aquele sono que a gente dorme e a gente descansa, vamos se dizer. Não, a gente tem um sono que muitas vezes acorda muito durante a noite, ou você acorda parecendo que você correu uma maratona durante a noite. E quem tem fibromialgia também já tem essa predisposição a tensionar os músculos do corpo. Isso acarreta a mais dor. Nós também temos sensibilidade ao toque. Então, se uma pessoa vem e me abraça muito forte, dói. Ou se alguém agarra no meu braço, dói também. Mas não é aquela dor de, ai, doeu. Não, parece que tem alguém, sei lá, quebrando o meu braço. É muito forte. A fibromialgia, ela atinge mais mulheres do que homens. A gente não sabe por quê, mas normalmente aparece entre os 30 e 60 anos. Agora, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas você é bem nova então para ter? Sim, é raro, mas acontece de crianças e adolescentes terem fibromialgia. Então, eu fui um achado aí na ciência, vamos dizer. O diagnóstico às vezes pode demorar muito, porque pode ser confundido com muitas doenças reumáticas. Porém, não aparece nada em exame. Você pode fazer, sei lá, exame de lúpus, exame de tireoide, exame de um monte de coisa. Nada vai dar alterado. E você vai se perguntar, será que é coisa da minha cabeça? Pelo menos eu me perguntava isso. Será que o meu corpo, será que é tudo coisa da minha cabeça? É uma fantasia? Será que eu tô inventando isso? Porque depois de um tempo você começa a acreditar nisso. Porque ninguém acha nada. E você começa a se sentir perdido. Se acontece alguma coisa que mexe com o nosso emocional, ou uma mudança de tempo, por exemplo, se vai chover amanhã, hoje mesmo eu já começo a sentir o meu corpo a tensionar, a eu começar a sentir dor em movimentar o corpo, parece que eu tenho uma rigidez nos músculos, então tudo isso mexe. E se a gente tá, tipo, muito ansioso ou muito nervoso com alguma coisa, o nosso corpo acaba descontando também nas dores. A fibromialgia também pode desencadear outras coisas psicológicas, como a depressão, uma ansiedade, que nem eu, depois que tive a fibromialgia, eu entrei num processo de depressão, porque você não pode fazer nada, tudo dói. E eu, como comecei muito nova, eu não entendia direito. Eu não entendia o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu pensava, mas eu não posso fazer nada, minhas amigas estão brincando, eu também quero brincar. E isso acabou me afastando muito das pessoas e da minha família também, porque eu só queria ficar no quarto. Eu não tinha mais a vontade de viver, porque eu não conseguia. Eu tinha que ter ajuda até para tomar banho. Então, eu não sabia lidar muito bem com isso. E ansiedade é uma coisa que eu sempre tive, eu já sou uma pessoa muito ansiosa desde criança. Então, eu senti que piorou sim com a fibromialgia,
porque eu fico muito pensando, nossa, tem coisa pra fazer e eu não tô boa, e eu quero fazer, tá todo mundo saindo, tá, sei lá, quero ajudar minha mãe em casa, eu não posso porque dói. E quando a gente fala que dói, não é uma dorzinha de, ai, vou descansar um pouco, vai melhorar. Não. É uma dor insuportável. Às vezes parece que tá uma queimação, às vezes parece que você tá, sei lá, quebrando um osso. É horrível, é muito forte. Tem vezes que eu tenho que ir pro pronto-socorro tomar injeção, tomar remédio na veia, de tão forte que é. A causa ainda ninguém sabe ao certo o que causa a fibromialgia. O que foi visto é que o nosso cérebro, ele é meio que, vamos dizer, desregulado. E ele manda mensagens erradas para o nosso corpo de dor. Então, eu posso não estar machucada no momento, eu não posso não ter caído, mas o meu cérebro está reconhecendo como se eu tivesse machucada. Então, ele está mandando uma mensagem para minha medula, para o meu corpo, que eu tô machucada, que tá doendo, entendeu? Muitas vezes, eu já passei porque os médicos vinham e falavam, ai, mas mãe, é psicológico, falava pra minha mãe. É psicológico, manda ela no psicólogo que ela vai melhorar. Não é bem assim. O emocional conta muito. Hoje eu sei, conta demais. Mas não é totalmente isso. A nossa dor é física, é real, não é de mentira. Dito isso tudo, agora vocês já entendem melhor o que é a fibromialgia, eu vou contar um pouco de como eu descobri que eu tinha. Quando eu tinha 10 anos, eu comecei na escola a desmaiar. Eu andava pela escola, brincava, e aí eu sentia muita dor e eu desmaiava de dor, não aguentava. E a escola começou a chamar minha mãe, ó, a Bruna tá desmaiando. E nisso a gente começou a ir em médico, fazer exames, e muita gente investigava o lúpus, né? Que é uma doença muito parecida, mas pior, né? Porque ataca os órgãos. E até que eu fui piorando. Então eu fui ficando mais fraca, fui também tendo mais essa rigidez muscular, fui ficando mais ansiosa. Eu tinha 10 anos na época. Então começou o corre-corre de médico. Lá para os meus 12 anos, eu já estava em crise há 1 ano e meio, vamos dizer, de cama. Eu fui para a Unicamp. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu fui para a Unicamp e o meu pediatra, ele me encaminhou para lá. Fui lá, fiz a ficha, demorou meio dia para eu ser atendida, que lá é muito grande, muito cheio. Fiz a ficha, falei tudo que eu sentia, tudo que estava passando. E aí eu fui atendida. Quando eu fui atendida por um residente. Ele me atendeu super bem e falou que ia chamar o chefe. Quando ele chamou o chefe dele, o médico entrou e falou assim, nossa, eu pensei que ia pegar uma criança de cadeira de roda. Isso já me deu um baque. Ele falou assim, mãe, pai, essa menina não tem nada. Você pode levar no psicólogo que eles vão descobrir o que é. É coisa da cabecinha dela. Meus pais ficaram com tanta raiva. E eu também, porque eu pensei, será? Será que eu tô dando esse trabalho pros meus pais? E não passa coisa da minha cabeça? Com os meus 13 anos, eu fui num médico que ele é especialista em fibromialgia. Eu fui nele, ele fez o exame clínico, apertou os pontos gatilhos e falou que sim, eu tinha todos os pontos e mais alguns da fibromialgia e que eu era extremamente sensível ao toque. Porém, por eu ser muito criança, ele falou que era muito raro ter fibromialgia, que era para os meus pais investigarem mais. Tá, voltei pro meu pediatra, falei tudo que aconteceu. Tá bom, Bruna, vamos investigar mais então. Fizemos mais exames, fui em reumatologista, ortopedista, todos esses médicos assim, todos fizeram exames e mais exames e nada.
E então eu fui crescendo com essas dores. Quando eu tinha 14 anos, um pouco estava numa fase um pouco melhor. Então a gente falou pro meu médico, a gente vai procurar outro reumatologista pela última vez. Tá bom. Fomos num reumatologista e ele falou, ó, eu vou fazer todos os exames, tudinho, até aqueles que não pedem normalmente. Eu vou pedir pra ela, pra gente ter certeza. Fiz todos os exames, deu negativo e ele falou, mãe, ela tem fibromialgia. Então, em cima disso, a gente começou a tratar. Então, o que eu faço agora? Entre os meus 14 anos, eu comecei a ir em fisioterapia, psicólogo, psiquiatra. Eu tive que ter uma ajuda para conseguir lidar com isso, porque eu perdi parte da minha infância, parte da começo da minha adolescência, com essa fase de que as crianças saírem para brincar, ir para a escola. Eu não pude fazer isso, porque eu ficava deitada o dia inteiro, eu não conseguia mexer nem meu dedão sem que eu gritasse na cama. Graças a Deus, os meus pais sempre entenderam muito e me compreenderam muito, meu irmão também. Eles sempre foram o apoio que eu tive e eu não sei o que eu teria feito sem eles, porque é muito difícil. Quando a gente tá em crise, é horrível. A gente pensa que a gente vai morrer de tanta dor. Pra falar a verdade, eu já senti isso. E às vezes a gente vai entrando num buraco fundo, cada vez mais fundo, e a gente não vê mais saída. E foram os meus pais e meu irmão que me colocaram sempre pra cima. E eu comecei a ir numa psicóloga e numa psiquiatra, eu comecei a ter crise de ansiedade muito forte. Acordava no meio da noite sem respirar direito, coração acelerado, e meus pais ficavam aterrorizados. Minha mãe teve que começar a dormir comigo para ela ficar junto comigo se acontecesse. Sim, eu tomo remédios controlados para ansiedade e para fibromialgia para controlar a dor. O tratamento não é para tirar minhas dores, é para aliviar e eu conseguir ter uma vida normal. E eu melhorei muito com a ansiedade, mas eu ainda tô tendo alguns problemas hoje com relação a isso. Ontem mesmo eu tive uma crise de ansiedade, falei com a minha doutora, ela me instruiu certinho o que eu tinha que tomar. Tomo um remédio para conseguir ter o sono reparador, para eu não acordar cansada. Mas além de tudo isso, a gente tem que fazer exercício. Essa é uma parte difícil para mim. Por quê? A gente tem muita baixa tolerância ao exercício. Então, se eu for fazer uma caminhada, eu não posso fazer nada muito corrida, porque o impacto que vai fazer no meu joelho, assim, ó, de bater, o impacto que vai fazer vai me dar mais dor ainda. Então, normalmente pedem pra gente fazer coisas na água, um pilates, mas por eu ser muito jovem, eu também não posso fazer atividades muito leves, que não é o indicado pra minha idade. Só que se eu faço, eu já tentei fazer musculação e eu passei muito mal. Eu fui 2 dias, fiquei um mês de cama. Julho de 2019, eu comecei a ter espasmos. Não é um sintoma muito comum, mas eu tive. E os meus espasmos começaram muito pouco, muito pequeno. Como, tipo, fazia assim, meu dedo, e foi aumentando. E era mais ou menos no braço direito, normalmente. Então foi aumentando dos dedos, foi começando a puxar meu cotovelo e começou a subir. Então tinha dias que eu tava normal assim, meu braço contraía pra cá e aí fazia assim e eu não conseguia voltar o pescoço e meus pais tinham que colocar a mão aqui e puxar. Só que era uma força tão grande, que depois que acabava, isso aí era questão de um minuto. Mas quando acabava, eu quase desmaiava de tanta força que fazia o meu corpo. E eu tive isso por uns
De julho até outubro, novembro eu tive esses espasmos e foram aumentando. Quando tava já na pior fase, eu tinha muito aqui atrás, esses músculos aqui repuxavam, então a minha cabeça fazia assim. Quando fazia assim, eu não conseguia respirar direito, porque, né, fazia assim, fazia muita força. Então, se eu tava andando e eu não tinha ninguém do meu lado e puxava pra cá ou puxava pra cá, eu caía no chão. Então, eu não podia sair muito. Ano passado acabou minha escola, né, meu 3º ano do ensino médio, e isso me ajudou muito. Por quê? Eu sou uma pessoa que se cobra muito. Então, eu tinha aquela cobrança de tipo, vai acabar o ano, eu tenho que fazer Enem, eu tenho que começar a faculdade, eu tenho que ser alguma coisa na vida, e eu não posso ficar parada, e não sei o que lá, e aí ia criando aquela ansiedade, e eu já tava ruim, e aí eu pensava, eu não posso ir pra escola, eu não consigo levantar da cama, eu tô perdendo minhas aulas, e eu tô perdendo conteúdo, o que eu vou fazer? E isso acabou indo num ciclo, porque quanto mais ruim de dor eu ficava, mais preocupada eu ficava que eu tava perdendo as aulas. E isso ficava um ciclo. Até que eu tive que ser afastada da escola no passado, por uns meses. Eu fazia tudo de casa, fazia prova, eu ia lá na escola fazer prova, eu fazia atividade em casa. Porém, eu não tinha o convívio de ir para a escola, porque o ambiente escolar estava fazendo muito mal para mim. Só de pensar de ir para a escola, eu tinha crise de ansiedade. Isso me deixava doente, de eu não conseguir ir. Mexeu muito com o meu psicológico, eu me abalei muito. A gente começa a ter crise, é no mínimo 3 meses que a gente tem essas dores. Comecei esse canal porque eu vi uma forma de eu me expressar e uma forma de eu me distrair também desse meu ambiente que eu estava tão ruim. Porém, eu parei de gravar porque eu fiquei muito ruim, eu fiquei em crise e eu não conseguia mexer meu braço para fazer maquiagem, eu não conseguia ficar sentada que nem eu tô aqui. Eu não ia publicar um vídeo falando sobre a fibromialgia e que eu tenho isso. Porém, eu vi que é uma chance minha de eu mostrar para os outros que a gente que tem fibromialgia não é louco, a gente não fantasia a dor, a gente sente, dói, a gente fica de cama. Tem pessoas que não conseguem sair na rua, sabe? E muitas pessoas acham que é frescura, não é. Se você conhece uma pessoa com fibromialgia, tenta ser mais compreensível, porque a gente sente quando a pessoa acha que a gente está fazendo frescura. Então foi por isso que eu parei o canal ano passado. Eu tô sentindo que eu tô numa posição melhor mentalmente para poder falar desse assunto com vocês mais abertamente e mostrar também um pouco como é a vida de uma pessoa que tem fibromialgia nos dias ruins, nos dias bons. E também eu acho que vai ser bom pra mim me expressar também, ter aonde contar minhas experiências. Minha história, eu comecei com 10 anos, eu só fui ser diagnosticada com certeza de fibromialgia no final de 2018, então eu tinha 16, né? Foram 6 anos aí sem diagnóstico pronto e acho que é isso. Eu planejo voltar com esse canal, então fiquem ligados, compartilhem. Se você conhece alguém com fibromialgia, compartilha com ela esse vídeo, fala para ela comentar aqui embaixo pra gente trocar experiência e fala para ela que ela não tá sozinha, que existem mais pessoas e que a gente sabe que é difícil, mas que a gente tem que se levantar e a gente tem que batalhar, porque ninguém vai fazer isso pela gente. Eu sei que é difícil ouvir isso, principalmente quando a gente tá com muita dor, eu sei. Mas se você tem quem apoiar ou você dá apoio a alguém que tenha fibromialgia, dê o seu apoio, fala pra pessoa, eu tô aqui pra te ajudar, sabe? Que ela já vai se sentir melhor, ela não vai se sentir sozinha
nesse mundo que pra gente se torna um pouco mais difícil de ver. Então é isso, continue aqui assistindo meus vídeos, me siga nas redes sociais e um beijo pra todo mundo.